Bom, então dando continuidade agora, nós vamos iniciar a aula 4, tá? Eu estou aqui com o meu arquivo base, tenho alguns itens criados, as folhas já estão aqui, e nós vamos agora falar de inserção de coordenadas. Então, nesse momento agora a gente começa a entrar de fato aqui no desenho topográfico, tá? Os recursos para desenho topográfico, eles são os mesmos que dispõe no AutoCAD para qualquer outro tipo de desenho, né? Só que nós vamos conhecer, por exemplo, uma função que eu ainda não falei, que é o comando de ponto, onde você entra com o point. E aí, com o comando point, você vai inserir coordenadas ou inserir informações aqui, né? Para o caso do desenho topográfico, a gente vai entrar com coordenadas. Eu separei uma planilha, tá? Essa planilha ela é de um livro que eu estudei há um tempo atrás, então a gente não tem, nesse caso, a indicação de zona, UTM, de nada disso, tá? Nós simplesmente temos os pontos, tá? Então eu tenho aqui, olha só, a planilha completa. Deixa eu abrir aqui um pouco ela. Tá? Uma planilha completa com as coordenadas E e N, tá? Observa que eu até repeti a coordenada do ponto 1, é um recurso que eu uso para fazer os cálculos aqui, tá? Essa planilha completa, o que eu fiz nela? Então, eu tenho as inserções de coordenadas e aqui eu já vou deixar a primeira recomendação para vocês da atividade. Então, quem estiver acompanhando as aulas vai saber o que é para ser feito. Vocês vão realizar um levantamento, né? Eu não vou exigir um levantamento preciso com RTK, com GNSS. Não. O objetivo do curso de desenho, dentro do curso de cadastro ambiental, não é, na minha disciplina, não é medir o teu conhecimento, o teu tratamento com equipamento topográfico, é saber que você consiga produzir o desenho. Então você pode usar o seu celular, né? Existem aplicativos no celular, você pode usar o próprio Google Earth para extrair ali uma área, ou você pode usar um Garmin, por exemplo, né? Um GPS de navegação que você já tem, talvez até já tenha um levantamento. Tá? Então você vai trazer essas coordenadas para o Excel, por exemplo, tá? E o que eu fiz aqui nessa planilha, antes da gente entrar lá no AutoCAD novamente. Eu calculei distâncias, tá? Os deltas aqui, ó. Então eu sempre calculo do ponto da frente menos o ponto de trás, né? O anterior menos o sucessor menos o anterior, P2 menos P1. Por isso que eu faço lá no final a repetição do P1, que aqui eu faço P1. Vamos ver lá, ó. Eu faço P1 menos P12. Né? O meu último ponto, o meu primeiro ponto menos o último ponto da poligonal. Então, eu preciso fazer esses cálculos, tá? Para quê? Para eu encontrar distâncias e para eu encontrar azimuts. Isso aqui a gente já estudou lá na primeira disciplina, salvo engano. Então, cálculo da distância é a raiz ali, ó, da variação em E, mais a raiz da variação em E ao quadrado, mais a variação em N ao quadrado. Isso me traz a distância. E aí, com a distância, eu posso calcular aqui, então, a relação entre eles, tá? Então, olha só, distância e... variação E dividido por variação N me traz um valor determinado. Outra coisa que a gente já aprendeu é enxergar isso aqui, ó. Um par de coordenadas, um par de distâncias, vamos dizer assim. Um par de variações. Onde nós temos valores diferentes, a gente precisa adequar aos quadrantes. O que vocês aprenderam comigo lá atrás? Quando ΔE e ΔN são positivos, a gente soma com zero, né? A gente não soma, então, na verdade. Nós temos primeiro o quadrante e o ajuste dele é zero. Quando nós temos um dos dois negativos, exemplo, vou pegar esse aqui, ó, deu 2 negativos. Na verdade, quando nós temos o N negativo ou o N e o E negativo juntos, tá? Aqui é juntos. E e N negativo e aqui só o N negativo. Você está no segundo quadrante ou terceiro quadrante. Segundo quadrante, se for só o N negativo, nós temos ΔE positivo, ΔN negativo, você está no segundo quadrante, você soma 180. Quando você tem os dois negativos, ou seja, N, ΔE e ΔN negativos, você está no terceiro quadrante e você continua somando com 180. E quando você tem ΔI negativo
com ΔN positivo, aí você está no quarto quadrante e você soma 360. Então, esses aqui são o que eu criei também. Criei as variações, encontrei aqui, atribuí os quadrantes e coloquei os ajustes. Aqui eu fiz uma fórmula para ele escrever, mas eu poderia escrever manual também. Posteriormente, eu calculei o azimuth, tá? O azimuth, ele depende dessa fração aqui, desse resultado, de ΔE sobre ΔN. Então, você vai lá na sua calculadora. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma calculadora para mostrar. Nessa aqui eu não consigo. Você vai na sua calculadora lá, científica, você vai colocar esse número, vai tirar o arco tangente dele e vai somar com o ajuste. Então, nós teríamos aqui, no Excel está diferente, tá? O arco tangente seria o arco tangente desse cara aqui, mais o ajuste. Ele dá um valor diferente. Eu não lembro mais como corrigir isso aqui. E aí, também aqui não é o objetivo ensinar o Excel, tá? Existe lá uma maneira, mas eu não tenho em mente agora. Eu fiz na calculadora mesmo. Calculei o arco tangente desse carinha aqui e somei com o ajuste dele. Cheguei no azimuth aqui. Tá? Para que eu preciso disso? Vamos lá. Eu separei aqui duas coordenadas, tá? Uma só com duas abas, desculpa. Uma só com as coordenadas, ponto 2 até o ponto. Esse aqui eu nem vou utilizar, vou ocultar ele aqui. E a outra eu tenho só azimuths e distâncias. Isso se justifica, esse tratamento que eu fiz, porque já deve nos trazer à tona o seguinte. Entrar com informações de topografia, de desenho topográfico no AutoCAD, podem ser feitos nesse primeiro momento aqui por duas... vocês já estão vendo aqui a outra tela, então vou logo dizer. Pode ser feito por pelo menos 3 possibilidades. Possibilidade número 1, você pode entrar com coordenadas, tá aqui, ó, ponto. Temos que ter uma atenção aqui nesses valores, tá? Eu separei, eu vou dar o zoom para vocês enxergarem bem, tá? Eu fiz uma separação por vírgula, mas lá no AutoCAD a vírgula ela vai separar uma coordenada de outra, tá? No AutoCAD o que faz essa separação aqui de fracionários é o ponto. Então, a gente tem que trocar isso aqui lá na hora de digitar por ponto. Tanto é que aqui no meu bloquinho de notas aqui, ó, você já encontra ele com um ponto. O segundo método é você entrar com azimuth e distância, tá? Azimuth, você entra com a distância, você vai lá colocar um ponto qualquer no AutoCAD, vai digitar a distância, depois você vai entrar com o ângulo daquele alinhamento. E aí você vai sair de um ponto, vai gerar uma reta com aquele mesmo azimuth que você informou, com aquele ângulo ali. E a partir daquele caminho você vai gerando o seu polígono ali, tá? O terceiro tipo, deixa eu também aumentar aqui, ó, distância e azimuth, tá? Preferi deixar aqui com 2 casas decimais, esse aqui também não me interessa nesse momento. 2 casas decimais e o azimuth fechando com uma casa no segundo. E o terceiro ponto é criar um arquivo chamado SCR, tá? Esse SCR, você usa um comando lá no software AutoCAD, comando script, e você indica o arquivo e ele já sai pingando todos os pontos lá no AutoCAD. Eu vou mostrar para vocês como fazer esse SCR, tá? Vou abrir um novo aqui, de maneira bem rápida. Eu vou copiar tudo aqui, Ctrl C e Ctrl V. Não tem problema da maneira que caiu. Você vai editar, substituir. Vamos substituir vírgula por ponto, tá? Primeira substituição, substitui tudo, beleza. Agora vamos substituir esse espaço aqui, ó, vou copiar ele e esse eu quero por vírgula, tá? O que eu estou fazendo aqui? Vou já explicar. Vou fechar, beleza. E vou inserir na cabeça dele point e espaço, tá? Posso copiar isso aqui tudo, ó, ficar mais rápido. Ctrl V, Ctrl V. E aí você vai jogando aqui
aqui você está criando um arquivo que já vai dizer para o AutoCAD o que ele vai fazer. O que o AutoCAD vai fazer aqui? Ó? Ele vai entrar com o comando ponto, aí o espaço é quando a gente confirma o comando, aí ele pede a coordenada E a coordenada N. Tá? Por que eu coloquei E e N e não N e E, por exemplo? Bom, o AutoCAD é um sistema inicialmente bidimensional, ele trabalha com X e Y. Então, toda vez, vamos lá no AutoCAD rapidamente para encerrar essa aula aqui. Toda vez que eu entro com o comando point, a primeira caixa ali que está pedindo informação é a caixa de X. Ó, o azul ali que está em destaque agora é a caixa de X. Quando eu apertar na vírgula, deixa eu colocar algumas informações aqui, vírgula, olha só, ele mudou para a caixa de Y. Se você analisar bem também, a caixa de Y agora ela está com a informação 3889.579. Isso faz sentido com o que eu falei. Tá? Se eu apertar na vírgula, tem que ter uma informação. Apertando na vírgula, ele vai entrar agora com a unidade de altura. Tá? E para nós não é o caso agora. Para eu ficar alternando aqui, eu posso apertar no Tab. Tá? Vamos voltar lá no nosso arquivo para a gente concluir aqui o entendimento. Então, o que eu falei para o AutoCAD? Point, espaço aqui para dar o Enter. O valor da coordenada E com um ponto, tá? Separando aqui a fração, o fracionário. Uma vírgula para ele pular para a caixa Y, ou para a caixa, no caso agora a gente está falando de E e N, e a entrada da coordenada N. Tá? Então, ele vai fazer isso aqui. Para que isso funcione, você vai precisar fazer o seguinte, arquivo, salvar como, coloque aí o nome que você quiser colocar, pontos, e escreva o final SCR. Vou salvar aqui, na minha área de trabalho mesmo. E olha só, ponto .scr. Então lá no AutoCAD, quando eu fizer um comando de script, por exemplo, ele vai perguntar para mim, me informe o arquivo. Quando eu indicar o arquivo, ele vai pingar todos os pontos dentro do AutoCAD. Na próxima aula, no próximo vídeo dessa aula aqui, eu já vou trazer a primeira entrada de coordenadas, que vai ser coordenada por ponto, para a gente praticar. Bem tranquilo, vamos lá, ponto, vou configurar unidades, que é uma coisa que eu ainda não fiz ainda. E a gente vai conseguir já desenhar a nossa poligonal. Então, a quarta aula vai compreender o quê? A primeira aula aqui é uma explicação da planilha, do arquivo script. A segunda aula da quarta aula, tá? Eu fracionei a aula. Então, da quarta aula à segunda aula vai ser entrada de coordenadas. Terceira aula, entrada de azimuth e distância. E a quarta aula vai ser um negócio bem rápido, que é empurrar um script lá nela. Tá? E aí depois, na quinta aula, que é para fechar a disciplina, a gente vai fazer a finalização. Eu vou inserir umas Lisps, vou falar para vocês o que é isso. E vamos fechar a nossa folha de desenho lá. Tá? Então, na próxima aula, a gente já vem com coordenadas.